Olá, paz. É um prazer estar com vocês. Estamos aqui na Croácia. Estamos aí com dois, novos visitantes, a Carolina e também o amigo dela. Então, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, eu gostaria de falar sobre um tema que eu já gostaria de falar já há algum tempo, né? É sobre autoridade e sobre cooperação no Evangelho segundo o que a Bíblia nos ensina. Eu quero falar sobre autoridade porque muitas vezes o que a gente sabe sobre autoridade e cooperação, de uma maneira geral, ou é humano, a gente assimila isso de uma forma humana, ou até de uma forma de uma mentalidade católica, né? Muitas vezes temos em mente, principalmente países de cultura católica como Brasil, Portugal, Croácia, alguns países do mundo, que sempre tem uma hierarquia, uma estrutura hierárquica, como papa, cardinais, arcebispo, bispos, né, padres, diáconos e assim por diante. Então, uma hierarquia, né, tem um grande e depois tem uma cadeia hierárquica. Né? Por exemplo, tem isso também na empresa, tem o dono da empresa, tem o chefe, tem o supervisor do setor também. E na igreja também evangélica e moderna, muitas vezes existe essa estrutura, como e nas igrejas muito mais modernas, eles têm o apóstolo, depois vem os bispos, depois vem pastores e presbíteros, diáconos e assim por diante. Isso também existe no exército, né? Nas forças armadas, né? Tem o marechal, tem o general, tem o coronel, tem o major, capitão, tenente e assim por diante. Mas normalmente em nossa cabeça tem-se uma estrutura hierárquica, ok? Tem aquele grande e tem os menores que devem obedecer àquela pessoa que tem uma posição maior. Então, normalmente funciona assim: tem aquele que manda e tem quem obedece, né? No Brasil a gente tem uma frase assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E normalmente essa pessoa que manda tem assim, você deve fazer isso, você é obrigado a fazer alguma coisa. E eu nunca consegui entender, muitas vezes, quando eu cresci na igreja, por que na igreja de Deus, apesar dos ensinamentos de Cristo, de Jesus, que é o nosso exemplo maior, né, Cristo, eles não conseguiam entender que na igreja de Deus não existe essa estrutura. Não existe essa estrutura na igreja de Cristo. Né? Só existe um grande na igreja, só existe um no topo da hierarquia, e este é Cristo. Ok? Então eu não consegui entender como as pessoas liam as passagens de Cristo e as pessoas não aprendiam e se comportavam ainda com essa mentalidade humana ou uma mentalidade católica. E no decorrer da minha vida cristã, eu vi que uma parte do problema disso era o orgulho. As pessoas entendiam que o chamado era uma posição, era tipo até uma promoção. Uma vez uma senhora, o marido dela era diácono e foi, né, teve o chamado para o presbitério e ela disse: olha, Deus honrou o meu marido, como se ele tivesse recebendo uma promoção. E no reino de Deus não é isso, é o chamado. Porque essas coisas de hierarquia, a gente aprendeu isso com o homem, não aprendeu isso com Cristo. E eu gostaria de ler aqui um texto que está em Lucas 22, 24 até o 27, que exatamente Jesus fala sobre isso, sobre essa mentalidade hierárquica que o ser humano, né, aprende porque vê isso na sociedade. Lucas 22, de 24 a 27, diz assim: E houve também entre eles contenda
sobre qual deles parecia ser o maior. Imagine, os discípulos de Jesus estavam debatendo e existia uma contenda no meio deles. Quem é o maior da gente? E eles lhe disse, Jesus disse aos seus discípulos, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. E aí Jesus diz uma frase aqui, um mandamento, mas não sereis vós assim. Jesus disse, no meio de vós não existe isso. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus está dizendo, olha, essa mentalidade hierárquica do ser humano que você tem na sua cabeça, isso é humano. No reino de Deus, as coisas são diferentes. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Agora, sirva de coração, de amor, porque o amor de Deus está em você. Porque, na realidade, todo o cristão, seja ele tendo 40 anos no Evangelho, tendo ele 1 minuto no Evangelho, ele entra no Evangelho com a maior assim, posição que pode ter no reino de Deus. E você sabe qual é essa posição? Filhos de Deus. Não existe maior posição no reino do que filho. Me diga qual posição pode ser maior do que filho. Não existe. Então, uma criança ou um ser humano que chegou agora e se arrependeu há 1 minuto atrás, ele tem o mesmo posição no reino que eu, que tenho 33 anos no Evangelho, ou alguém que tem 70 anos no Evangelho. Não faz diferença diante de Deus, porque todos já entram na maior posição, que é filhos de Deus. Então você tem que entender isso. Que muitas vezes as pessoas acham que autoridade é porque eu tenho uma posição, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou missionário. Não, autoridade se adquire com um exemplo. Autoridade se adquire com um serviço. A pessoa diz, não, ela ou ele é um servo de Deus, porque vê isso na vida da pessoa. Ok? E a pessoa serve porque ama. A pessoa serve porque o amor de Deus está no coração dele. Ok? E, muitas vezes, as pessoas que têm certas posições, né, que Deus chama para serem pastores, apóstolos, missionários, presbíteros, evangelistas, muitas vezes eles têm um problema porque eles acham que esses chamados são posições. E eles pensam, o pastor é maior do que o evangelista é maior do que o diácono. E, na realidade, não existe isso. Todos somos iguais no reino de Deus. E devemos nos respeitar, não porque aquela pessoa é pastor. Nós devemos respeitar, primeiramente, aquela pessoa porque ele é um ser humano. E, segundo, porque é um servo de Deus. Nós temos que respeitar o pastor? Claro. Como temos que respeitar o porteiro, como temos que respeitar a irmã da cantina, como temos que respeitar aquela irmã que limpa a igreja. Porque o respeito é uma forma de amor. Nós não devemos respeitar o pastor porque ele é pastor. Nós temos que respeitar ele porque é um servo de Deus. Amém? Mas muitas vezes as pessoas que têm o chamado de Deus, e Deus chama pessoas para serem pastores, presbíteros, eles deixam que o orgulho entre nos seus corações. Infelizmente, a gente encontra muitos líderes que é aquela pessoa arrogante, aquela pessoa prepotente, porque ele acha que é a quarta pessoa da Trindade. É como se tivesse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o pastor fosse o quarto. Entendeu?
estivesse ali no mesmo patamar, mais ou menos. Então, essas pessoas, muitas vezes, acham que não podem errar, não podem pedir perdão, não podem reconhecer que tomou uma decisão errada. E eu quero dizer o seguinte: o pastor, o presbítero, o apóstolo são seres humanos. Eles vão errar. Porque são seres humanos. Eles estão debaixo da mesma graça do que todos os outros. E não há problema nenhum de reconhecer que errou. Na verdade, é até uma forma de ensinar a igreja de que errou. De como se comportar quando se erra. Eu lembro uma vez, eu estava dirigindo uma igreja, a primeira igreja que a gente dirigiu em Salvador, eu e minha esposa estava indo para a igreja e não sei por que motivo, a gente começou a brigar dentro do carro. E uma discussão feia dentro do carro, no caminho para a igreja. E quando eu entrei na igreja, eu tinha que dirigir o culto. E eu cheguei, na frente de todo mundo, eu disse, eu quero pedir perdão à minha esposa, porque no meio do caminho, quando estava vindo para cá, nós tivemos uma discussão feia e eu falei coisas que não deveriam a ela. Quero pedir perdão, porque sem pedir perdão, eu não vou conseguir dirigir esse culto. E as pessoas olharam, como assim? O pastor está pedindo perdão? Claro! Porque somos seres humanos. Muitas vezes eu vejo até, não sei se vocês já ouviram falar, muitos pastores cometendo suicídios e líderes. Por quê? Porque colocam peso, acham que não podem errar, acham que passam para a igreja uma ideia de super-homem. Não existe isso, meu irmão. Os líderes são pessoas que são chamadas. Eu vou dizer a minha definição de pastor. Minha definição de pastor é essa. É um homem e uma mulher que Deus chamou, preparou para que sofra por outras pessoas. Porque o chamado é para sofrer. Não é para colocar em posição de honra. Não é para dizer, não, é porque esse daqui é especial diante dos meus olhos. Não. Tudo que acontece é para a gente glorificar ao nosso maravilhoso Deus. Mas, às vezes, o orgulho toma o ser humano. E a gente vê isso diariamente. Mas Jesus tem a solução para isso. Em João 13, 4 e também do 12 ao 14, eu chamo do dia que Jesus matou o orgulho dos seus discípulos. A palavra do Senhor diz assim: e levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E aqui Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: entendei o que eu vos tenho feito. Imagine que cada um daqueles discípulos sabia que Jesus era Deus. E ali eles estavam com pés sujos da viagem. Não era pés limpinhos, não. Aí Jesus pega e lava os pés dele. Deus lavando pés dos discípulos. Naquele dia, se aqueles discípulos tinham algum orgulho, Deus matou. Jesus matou o orgulho dele, porque eles entenderam a mensagem. Eles disseram: meu Deus, se Deus se submete a lavar pé fedido, pé sujo. E ele lavou o pé de Judas também, viu? Ele não disse: não, seu miserável do Judas, eu sei que você vai me trair. Fica aí que eu não vou lavar seu pé, não. E lavou o pé do traidor também. Que exemplo para nós. Jesus, é interessante isso. Jesus era tão parecido com seus discípulos que no Getsemane,
para que os guardiões do templo que foram prender Jesus pudessem reconhecê-lo, Judas teve que beijá-lo. Isso quer dizer que Jesus não andava com uma roupa diferente deles, não. Não, eu sou o líder, eu tenho que andar com a roupa diferente. Jesus era tão parecido com os discípulos que a pessoa tinha que identificar, não é aquele. Que exemplo para nós. E também tem um exemplo na Bíblia de humildade, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, e Pedro? Pedro era um homem, né? Nós sabemos a história de Pedro, mas aí Pedro vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, muda a vida de Pedro. E em Gálatas 2, 11 a 14 fala algo que eu acho muito interessante, a humildade de Pedro. E diz assim, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, lhe disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Gente, se vocês lerem esse Gálatas 2 a seguir, você não vai ver Pedro repreendendo Paulo. Você não vai ver Pedro dizendo, quem é você para me repreender? Você não vai ver Pedro ou Barnabé, e Barnabé era o mentor de Paulo. E ele repreende aquela situação. E Paulo, diante de Pedro, que tinha andado com Jesus, e diante de Barnabé, que foi o mentor dele, Paulo era um novo convertido. Mas Paulo, ele viu a situação e repreendeu eles. Agora, veja na Bíblia se Pedro falou alguma coisa. Pedro não falou nada, porque Pedro reconheceu que estava errado. Pastores, líderes, podem ser repreendidos também. E devem ser repreendidos. Mas temos que assumir, não, realmente eu errei. E vamos em frente. Para isso que Deus nos deu o perdão. Para que a gente peça perdão, se arrependa e continue a jornada. Pedro não reclamou da repreensão. Paulo foi indelicado, ele repreendeu na frente de todo mundo. Paulo podia ter chamado no canto e dito, Pedro, acho que esse comportamento seu não é bom. Mas mesmo nessa situação, Paulo, repreendendo Pedro na frente de todo mundo, Pedro não reclama. Porque ele, não, eu estou errado. E, para mim, em 1 Coríntios 16, 10 até o 12, é um bom exemplo sobre como exercer autoridade e como ter cooperação no Evangelho. Em uma igreja, o pastor não é maior do que o diácono. O diácono não é maior do que o pastor. Cada um tem uma função ali. Cada um tem uma responsabilidade. E em amor, um respeita o outro. Cada um sabe a sua função, naquilo que Deus tem chamado. Respeita e ama e coopera para a glória do nosso Deus. É isso que é maravilhoso. E em 1 Coríntios 16, 10 até o 12, fala algo interessante sobre isso. Como Paulo, ele tratava os cooperadores do Evangelho. Diz assim, e se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor. E Timóteo era, tipo,
era tipo o mentoreado de Paulo. Paulo mentoreava Timóteo, mas ele considerava Timóteo. E ainda diz, como eu também. Portanto, ninguém despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe oferecer boa ocasião. E aqui Paulo é maravilhoso nisso aqui. Paulo não diz assim, Apolo, você deve ir, Apolo, porque eu estou mandando, eu sou apóstolo e você tem que obedecer. Que maravilha isso aqui. Porque aqui você vê o evangelho, porque respeito é uma forma de amor. Ele diz assim, olha que coisa maravilhosa. Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito. Isso quer dizer que várias vezes Paulo, Apolo, por favor, vá lá, Apolo. Apolo, eu quero que você vá, Apolo. Várias vezes. E Apolo dizia, não quero ir agora, Paulo. Não quero ir agora, Paulo. Mas Paulo respeita isso. Paulo respeita o tempo de cada um. Paulo tem respeito. Paulo demonstra com esse respeito amor pelo Apolo. Ele não chama Apolo de desobediente. Ele não chama Apolo de rebelde. Paulo também compreende que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua vida, tem a sua família. E Paulo também é humilde. Ele sabe, eu não posso mandar em ninguém. Eu não estou aqui para mandar em ninguém. E Paulo valoriza o servo de Deus que era Apolo. Eu estava na Alemanha um dia desse e foi maravilhoso. O líder da nossa missão estava se despedindo e a gente teve uma entrevista com ele. E o entrevistador perguntou assim, durante 10 anos você dirigiu a missão e nunca nenhum dos missionários, que são 250 em toda a Europa, nenhum dos missionários sentiu que você estava querendo dominar ele. E ele olhou assim com a cara estranha e disse, e por que eu faria isso? Ele realmente sentiu surpresa na pergunta, disse, e por que eu faria isso? Jesus fez isso? Jesus dominou alguém? Por que eu faria isso? Jesus não fez? Rapaz, mas foi uma resposta. O jeito que ele respondeu foi tão maravilhoso que na hora eu me emocionei e disse, isso é um líder. E esse líder da nossa missão é gente alto nível, escreveu vários livros cristãos, foi missionário em várias partes do mundo, prega em várias conferências missionárias, coisa assim. E ele disse, por que eu faria isso? Por que eu dominaria alguém? Jesus fez isso. Os liderança que Deus nos chama não é para dominar ninguém. Nos chama para ensinar o reino, para ser o exemplo, para se sacrificar em prol de outros, para que através do nosso exemplo outras pessoas possam encontrar Jesus, para que através do nosso exemplo outras pessoas possam dizer: eu quero ser parecido com essa pessoa, eu quero ser parecido com essa irmã, eu quero ser parecido com esse irmão. Esse irmão, ele tem respeito pelos outros. Esse irmão tem amor. E para não errarmos mais sobre essa questão de autoridade, sobre essa questão de posição, porque não existe posição, existe chamado. Devemos seguir o que está escrito em Filipenses 2, de 1 a 3, que diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns
estranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. E o terceiro diz assim: não façais nada por contenda. Nada por contenda. Por posição, para se aparecer. Nada por contenda. Ou por vanglória. Por isso que o nome se chama vanglória. Tem gente que se esforça tanto para receber elogio do homem. Eu tenho um objetivo. Eu me preocupo com o que Deus pensa sobre mim. Esse eu me preocupo. Eu sei o que Deus pensa sobre mim. Ele sabe que eu sou um miserável pecador. Ele sabe que eu sou salvo pela graça. Ele sabe que eu sou filho dele. Porque ele me comprou com seu próprio sangue. Isso não muda. Quando eu estou em pé ou quando eu caio. Não muda meu status de filhos de Deus. Isso não muda. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz assim: mas não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui é a regra de ouro. Quando eu considero alguém superior a mim, eu estou aberto a aprender. Quando eu considero aquele adolescente que está na igreja superior a mim, eu estou aberto a aprender alguma coisa com ele, porque ele tem alguma coisa para me ensinar. Eu valorizo como filho de Deus, como eu sou também. Filho do mesmo pai, vai para o mesmo lugar. Eu valorizo isso. Eu estava, essa semana, fui pregar em uma igreja semana passada, de um pastor amigo meu, um homem de Deus. Eu estava indo para o banheiro, um adolescente de 12 anos, mais ou menos. Na saída do banheiro, disse, ele estava me esperando ali. E ele chegou assim, disse assim, missionário, eu quero falar com o senhor. Eu disse, sim, diga. Ele disse, olha, aquela pregação sua sobre como confiar em Deus, aquilo ali me tocou. E desde aquele dia eu tenho me esforçado. E aquilo ali me tocou profundamente. Um adolescente de 12 anos. Mas você via assim, rapaz, que ele estava quase flutuando, rapaz, na graça de Deus. Aí eu digo, poxa, essa vitalidade eu quero também, entendeu? Então, assim, eu estou aberto para aprender. Aí eu preguei e depois um grupo de adolescentes veio para mim e obrigado por essa palavra. Eu já nem lembro mais sobre a pregação. Não, o Deus pode todas as coisas, né? E aí veio um grupo de adolescentes com aquela vitalidade, e o pastor disse, esses daí são os novos missionários do amanhã. Aquela vitalidade, aquele sorriso no rosto, dizendo, olha, e eu disse, olha, Deus vai usar vocês. E aquelas meninas, aqueles adolescentes, tudo assim, os olhos brilhando para Cristo, rapaz. E eu dizendo, oh, que maravilha. Então, isso, irmão, eu aprendo. Eu considero eles maiores que eu. Por quê? Porque eu estou aberto a aprender. Estou aberto, nós temos que estar abertos a aprender. Na igreja não tem posições, a igreja tem chamados. Nós nos respeitando mutuamente. Sabe por quê? Porque nos amamos. E é assim que é a igreja. A igreja não tem grande. A igreja, o único grande é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É Jesus Cristo. Mas o que nos governa é o amor, o respeito a cada um, ao chamado de cada um, a ajuda mútua de cada um. Não é de quem é maior, de quem é menor. Amém? E para terminar, eu quero aconselhar você a aprender com João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe.
Imagine o homem. E a gente vê, né? Que quando o camarada. Olha, João Batista foi um homem que não curou ninguém. Não falou em língua, não expulsou demônio. O camarada não tinha igreja grande. O camarada não estava na cidade, ele estava no deserto. Mas a Bíblia diz que todos vinham ouvir João. Para você ver como era cheio do Espírito Santo. Mas quando ele viu Jesus, ele disse: olha, eu não sou digno nem de desatar. Rapaz, nem para ir lá, desatar o nó lá, ou amarrar o nó lá, eu não sou digno. Aí ele diz algo que a gente tem que aprender cada dia da nossa vida. Importa que ele cresça. Ele. Tem uma música dos Arais que eu gosto muito, que ele diz assim, eu gosto de ouvir porque ele diz assim, que quando eu morra, meu nome desapareça, mas o teu esteja em tudo, Senhor. Meu nome não é importante. Quem é Emanuel, não sei, mas eu sei quem é Cristo. Esse é o objetivo de todo cristão. O meu nome não é importante, o seu nome não é importante. O nome de Cristo é importante. Então importa que ele cresça. Que ele cresça cada dia nas nossas vidas. E nós diminuamos. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Fica na paz.